Olá, irmãos de fé. Continuando nosso estudo sobre a liturgia das horas, hoje nós começamos a instrução dessa liturgia das horas. O que diz a instrução? A instrução ela está dividida em capítulos, em vários capítulos. Não vou dizer aqui agora quantos são, depois a gente vê isso. O primeiro capítulo também está dividido em tópicos, mas vamos por parágrafos, né? Começa assim. Capítulo 1, importância da liturgia das horas ou o ofício divino na vida da igreja. Uma grande introdução. Ele diz que a oração pública e comum do povo de Deus é considerada com razão, entre as principais funções da igreja. Nos primórdios, lá no começo da história da igreja, já os batizados eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 42. Várias vezes atestam os apóstolos, os Atos dos Apóstolos, que a comunidade cristã orava em comum, ou seja, rezava juntos, né? Que juntos eles eram fiéis à oração. Os documentos da igreja primitiva testemunham também que os fiéis, cada um em particular, se entregavam à oração em determinadas horas. Assim, muito cedo prevaleceu em diversas regiões o costume de reservar para a prece comum tempos fixos, como a última hora do dia, ao anoitecer, quando se acendiam as luzes, ou a primeira, quando, saindo o sol, a noite finda. A noite se acaba. Com o decorrer do tempo, chegaram a santificar, com uma prece comum, também as demais horas que os padres viam insinuadas nos Atos dos Apóstolos. Aí, de fato, aparecem os discípulos reunidos às 9 horas. O príncipe dos apóstolos subiu ao terraço para orar pelas 12 horas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, às 15 horas. Capítulo 3, versículo 1. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas, em oração, louvavam a Deus. Capítulo 16, versículo 25. Então, em vários momentos na Sagrada Escritura, na liturgia das horas, nós vemos atestado, testemunhado, que os discípulos, os apóstolos, rezavam nos momentos que hoje a igreja continua rezando, né? Então, desde a antiguidade, desde o princípio, a igreja reza em momentos fixos, uma oração diferente da Santa Missa. E no nosso caso aqui, é uma oração que é complemento, mais do que um complemento, é uma continuidade da Santa Missa, né? Para que continue os benefícios, os frutos espirituais da Santa Missa repercutindo na nossa vida cotidiana, nas horas, no decorrer do nosso dia. Essas orações, celebradas em comum, foram pouco a pouco aperfeiçoadas e organizadas como o ciclo completo das horas. Enriquecida com leituras, essa liturgia das horas, ou ofício divino, é antes de tudo oração de louvor e oração de perfeição. E é oração da igreja com Cristo e a Cristo, né? Por meio desta oração, a igreja reza junto com Jesus Cristo a Deus e também reza junto com os seus irmãos a Jesus Cristo. É o mistério também que nós devemos aceitar com fé. Depois, nós temos aqui, já no ponto 3, a oração de Cristo. Cristo, orante do Pai. Isso nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Até lá!